Olá, minha amiga! Olá, meu amigo! Está entrando no ar pelo sistema de rádio aqui da nossa diocese, pela Central Diocesana de Comunicação, mais um Comunidade em Rede. E é uma alegria imensa falar com você. E também falar com Dom José Lanza Neto. Seja bem-vindo ao nosso Comunidade em Rede. Obrigado, Padre Sandro Henrique, que alegria. Mais uma vez a gente poder estar falando com os nossos fiéis, aquelas pessoas que nos acompanham diante dos fatos e acontecimentos da igreja na Diocese de Guaxupé. Dom Lanza, o assunto primeiro que nos traz aqui é um assunto difícil, mas ao mesmo tempo pauta prioritária da nossa igreja no mundo inteiro, mas de modo muito particular aqui no Brasil, e que nós trazemos do seu comunicado pastoral, em conjunto com o padre Alexandre, coordenador diocesano de pastoral, e que foi veiculado em nossas redes sociais, tanto das paróquias quanto redes pessoais dos padres, que foi o comunicado sobre estas questões que estão aí em baila no Supremo Tribunal Federal, que tanto diz respeito a legalização do porte de drogas pessoal e também a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. São assuntos graves, polêmicos, mas que nós temos que tratar, porque diz respeito à vida ou diz respeito a um abuso à dignidade da vida. O Padre Sandro, vale lembrar aqui que lá no início da caminhada da igreja, se percebia que uma criança correria o risco de morte, assim parece que diz a história, que a criança já era batizada no ventre da mãe. Isso então nos remete e nos fala dessa compreensão que nós precisamos ter em relação à vida que tem seu início desde o momento da concepção. Não é nenhum exagero dizer isso, acredito que está na compreensão de todos, e também até a morte natural. Hoje, por exemplo, na morte não natural, vamos dizer assim, se tem meios, né, de fazer acontecer a brevidade do sofrimento da pessoa, que é um outro assunto extremamente difícil, que é a eutanásia, e até que ponto, vamos dizer assim, que o ser humano ele pode interferir, até que ponto a ciência também pode interferir, porque a vida não está nas nossas mãos, na verdade. A nossa vida está nas mãos de Deus. Mas parece que as nações, os povos e também o nosso país, vamos dizer assim, está querendo fazer essa interferência na vida humana, mexer na vida humana. Então nós não temos esse direito. Então não é nem Supremo Tribunal Federal, não é nem uma outra instituição que vai ter condições de dizer vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Não, porque a vida é um dom precioso. Um dom precioso para nós mesmos, sem falar de fé, sem falar de religião. É um dom natural, vamos dizer assim, a vida. E nós acompanhamos hoje a vida presente na fauna, na flora, e nós procuramos estabelecer leis, cuidados. Então, quanto mais com o ser humano. Mexer na vida humana, mexer na vida é algo excepcionalmente terrível, vamos dizer assim, porque não faz parte nossa mexer na vida desta forma, de dar, aliás, tirar, porque dar às vezes não consegue dar a vida, né? Uhum. Chega um limite que você não consegue dar mais a vida. Agora, tirar, você pode tirar em qualquer momento, né? Desde o momento da concepção, uma criança, o adolescente, o jovem, o adulto, você pode criar mecanismos para tirar a vida, para destruir a vida, como, por exemplo, a pena de morte. Nós, graças a Deus, nós não temos isso no nosso país, mas em outros países tem a pena de morte. A igreja também é contra, porque nós não podemos mexer na vida. A vida é dom de Deus, é presente de Deus, é a coisa mais preciosa que possa existir. Então, é de Deus.
E quando tratamos desta questão e falar, mas a igreja está nisso, a igreja está falando nada, não. Isso é uma deturpação de pessoas, de grupos, de segmentos no mundo, na sociedade, porque na verdade a igreja defende a vida na sua totalidade. E por que a igreja faz isso? Porque está no Evangelho, está na palavra de Deus, está no entendimento como que a vida ela vem de Deus. Então, eu acredito assim, é nosso. Agora, a forma também de se trabalhar, de buscar, são diversas maneiras, né? Talvez a melhor seria a consciência, dar a consciência para as pessoas. Uma sociedade tem consciência, uma família tem consciência, é o homem e a mulher que tem esta consciência. Nós precisamos ter esta consciência, porque senão nós vamos nos dividindo realmente. Nós vamos dividindo, formamos grupos, criamos um debate enorme e às vezes a consequência é muito pequena. Então, da nossa parte, a igreja se posiciona dessa forma, a igreja procura conscientizar, precisamos trabalhar mais nesse sentido e falar mais nesse sentido. E nós acreditamos muito na oração. Então, rezarmos. Porque quem pratica o aborto, mesmo que a lei permita, vamos dizer assim, que a pessoa esteja coberta com as leis, mas a consciência, ninguém não tem lei para consciência, né? Hoje o evangelho de hoje fala da luz. A luz é feita para iluminar, você não pode esconder a luz, a verdade, porque a luz significa a verdade. A verdade está dentro da gente. Então, tanto o casal, como a mulher ou como o homem, sabe da gravidade da situação. E um padre dizia outro dia, olha, é bom a gente nem falar tanto isso, porque na nossa assembleia nós vamos encontrar mulheres que fizeram um aborto. E nós temos essa experiência de confissão, né? De muita dor, de muito sofrimento. Falou uma primeira vez, falou uma segunda, falou uma terceira e vai falar a vida inteira. Então, isso remete para nós o quê? Esse compromisso, essa nossa responsabilidade em colocarmos a defesa da vida. E aqui, desde o momento da concepção até a morte natural. Porque isso abrange também as outras formas, as outras maneiras de se tirar a vida. Então, não tirar a vida da criança, do bebê, daquela criança, do nascituro que está sendo gerada no ventre da mãe, mas tem outras formas também e que nós precisamos nos colocar na defesa da vida. E dentro dessa perspectiva, nós temos também a questão das drogas, porque é um tipo de morte quando se fala de legalização do porte de drogas para a pessoa, né? Ou seja, aquela quantidade que a pessoa pode manusear, carregar ou utilizar. Mas nós sabemos que o problema, inclusive o senhor coloca aqui no seu comunicado pastoral, que a descriminalização do uso de drogas não ajudará no combate do uso e ainda mais, um desrespeito às famílias, porque nós sabemos que a pessoa que é usuário de drogas, ele traz um problema grave para a família. Inclusive, atendendo confissões, semana passada, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, eu sofri junto com a mãe, que já não sabe mais o que fazer, porque o filho já a agride para que ela financie, né, o seu uso quase que diário. Então, nós sabemos... Porque fere a dignidade da pessoa, né? A pessoa perde toda a noção, o sentido da vida e não vai ter aquela compreensão que a vida é um dom de Deus, é um presente de Deus, é um presente da natureza que precisa ser preservado. Lembra a questão da água? A gente falava que era um bem que não acabava, tem uma outra expressão que se falava. E hoje a gente sabe Hoje não. Hoje a gente sabe que acaba. Hoje a água é um elemento essencial. E onde não tem água não vai ter vida, com certeza. Por isso que nas viagens espaciais, né, se procura para ver se tem água, porque onde tem água tem vida. Então, essa questão fere também a dignidade da pessoa humana. Tira a pessoa da normalidade, entre aspas, né, da vida, da convivência familiar, da convivência social. E sem falar nessa questão que já existe, né, na verdade, como a Cracolândia, que é um problema grave, gravíssimo,
que não é só do Brasil, em outros países tem essa questão também, e como que isso funciona, vamos dizer assim. Às vezes, em nome de tantas outras coisas, do corpo, das regras, da liberdade, da beleza, do empoderamento, aí são todas aquelas outras coisas, né? Porque os outros argumentos não pesam mais. Então, os argumentos que passam a valer são esses. Sim. Então, quando você perde também a noção de fé, quando você perde a questão que a vida humana ela não se encerra só aqui na Terra, aí é muito difícil. Porque são outros bens, vamos dizer assim, são outros indicativos. Então, nós temos bens para essa vida, né? Mas nós temos outros bens que, inclusive, superam esses bens. Só que, às vezes, a pessoa também não ignora, ou quer ignorar, ou quer fazer valer apenas os bens desse mundo. Aí, quando nós entramos nesse embate, aí é difícil, porque entra a questão da maternidade, da paternidade responsável. Por exemplo, nós estamos falando na questão de nos colocar na defesa do aborto. Quem está se colocando na defesa da família? Como estão as famílias? Como que estão as crianças, os adolescentes? Como estão as nossas escolas? Está vendo como que é, de fato, uma situação extremamente, vamos dizer, complicada, extremamente complexa, porque envolve vários aspectos. Então, não é um aspecto só, são vários aspectos. E que a sociedade precisa abraçar, a sociedade precisa trabalhar. Então, não é, mais uma vez, só um grupo que vai trabalhar, não tem sentido. Porque vai ser o beija-flor fazendo a sua vez, está certo? Mas jogando uma gotinha de água no incêndio de uma floresta. Então, a sociedade precisa se mobilizar, a família precisa se mobilizar, as autoridades precisam se mobilizar, porque senão nós acabamos fazendo um palco e colocando forças. Vamos ver para onde que vai quebrar, quem é que vai vencer. Não, eu acho que essa postura também é muito ruim. Dá prejuízo, né? Dá prejuízo. E quem vai perder vai ser a criança. E é interessante quando o senhor diz isso, porque na leitura de domingo Paulo dizia que o pensamento de Deus é superior ao nosso pensamento. E é preciso que nós pensemos como Deus. Então, o mundo vê o ser humano como número, como coisa ou como obstáculo. E quando nós percebemos a descriminalização até certo período de gestação, ali é apenas uma coisa, é um objeto que está me impedindo. Agora, se nós pensamos como Deus, então é sinal de que quem está ali no ventre materno é um ser humano em desenvolvimento. É uma vida, a célula, e o senhor mesmo disse, aonde não há água, não há vida. Mas se nós trazemos para o útero materno, se aquela célula não estiver viva, não vai se desenvolver. Então, naquele momento da concepção, é vida em desenvolvimento, mas é vida. E uma outra questão, Dom Lanza, quando o senhor falava assim, a igreja, às vezes as pessoas imaginam que a igreja não fale, ou que a igreja está tratando de um problema que não é da alçada dela. A igreja está alheia, né? Não, e olha, e é importante você que nos vê e nos ouve, que antes de toda essa discussão, a igreja sempre tratou da Semana da Vida e o dia do nascituro, dia 1º de 1º a 8 de outubro, nós temos a Semana Nacional da Vida, como nós temos a Semana Nacional da Família, agora em outubro nós temos a Semana da Vida, que somos chamados a olhar o dia do nascituro, né, dia 8 de outubro. Então, assim, é muito forte nós entendemos que a igreja está sempre na defesa da vida. Então, Padre Sandro, nesse sentido, eu acompanhei porque dentro da CNBB celebrava a festa de Nossa Senhora Aparecida, a Semana da Criança. Não é só aquela criança que corre, né? Mas aquela criança está sendo gerada no ventre da mãe. E a igreja, então, quer unir a essa festa grandiosa da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, as crianças.
onde nós vamos rezar, vamos estar acompanhando as nossas crianças, as famílias. Aí a igreja então coloca a Semana da Vida e colocou o dia 8 de outubro como sendo o dia do nascituro. Nascituro, então, mais uma vez, aquela criança que está sendo gerada no ventre da mãe. Unindo essas forças, unindo esses entendimentos. E mesmo porque nós estamos na festa, celebrando a festa da nossa mãe, Nossa Senhora Aparecida. Então, essa mãe que acolhe, essa mãe que cuida, essa mãe que está presente. É só nós acompanharmos a história, a vida de Nossa Senhora, a mãe de Jesus, desde o momento também do nascimento, da concepção por obra do Espírito Santo. Maria é essa mãe que cuida, que zela, que caminha com Jesus até o alto da cruz. Então, na festa da nossa padroeira, é isso, esse cuidado, especialmente nessa manifestação que Nossa Senhora teve também aqui no Brasil, de se mostrar, de se manifestar desse jeito, desta forma, tão bonita, tão simples e tão singela. Então vamos nos unir em torno de Maria, vamos nos unir em torno dos grandes esforços que estão acontecendo já na igreja em todo o Brasil, as comunidades, as paróquias, as dioceses. E aqui me faz lembrar aquela entrevista, aliás, aquela exposição que Dom Ricardo, que hoje é o secretário da CNBB, fez no Supremo Tribunal Federal. Então, quando tem a clareza, tem, a luz está iluminando, está tudo claro, está tudo claro. Mas o pior cego é aquele que não quer enxergar. Pois é. Por causa de outras demandas, a pessoa acaba, então, querendo não entender, porque está muito claro, as coisas estão claras. Que pena, vamos dizer, Porque alguém vai pagar de uma maneira muito caro, e principalmente quando a gente fala da criança que está sendo gestada no ventre da mãe, são inocentes que não tem como se defender. E por isso que nós vamos, daqui a pouquinho, ter a entrevista com o Padre Alexandre, dando continuidade a esse assunto que trazemos sobre a questão no Supremo Tribunal Federal, e também dando ênfase à Semana da Vida, a Semana Nacional da Vida, o Dia do Nascituro, e o envolvimento de vários setores da nossa diocese, como o setor famílias, encontro de casais com Cristo, catequese matrimonial, realmente formando o nosso povo para essa consciência. Dom Lanza, nós vamos para o nosso intervalo. Na volta nós temos a conversa com o Padre Alexandre e assim damos continuidade ao Comunidade em Rede. E nós estamos de volta com o nosso Comunidade em Rede e está conosco aqui Padre Alexandre José Gonçalves, que é o coordenador diocesano de pastoral. Ele também, pároco, ou também nós utilizamos o termo cura da Catedral Diocesana Nossa Senhora das Dores. E como coordenador ele vem então falar conosco sobre todo esse trabalho pastoral em relação às famílias, movimento ECC, catequese matrimonial, tudo em vista da Semana Nacional da Família, da Semana Nacional da Vida, que começa agora, dia 1º de outubro e vai até o dia 8, celebrando o Dia do Nascituro. Padre Alexandre, conte para nós então um pouquinho de toda essa articulação da nossa diocese. Bem, a Igreja fiel a Nosso Senhor Jesus Cristo tem como missão uma tarefa, que é evangelizar. E para que ela possa então cumprir bem a sua missão de evangelizar, a Igreja está sempre muito atenta aos sinais dos tempos, aos acontecimentos do tempo presente, lançando sobre tais acontecimentos a luz do Evangelho, a boa nova de Nosso Senhor Jesus Cristo, a boa notícia de Jesus. Então, neste sentido, desde que começaram a tramitar processos e julgamentos no Supremo Tribunal Federal a respeito de
coisas que tocam diretamente a questão da vida, a dignidade da vida, a promoção da vida humana, enfim, como por exemplo o que estamos vivendo nestes tempos, julgamentos a respeito da descriminalização do porte de drogas para uso ou consumo pessoal e também a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Tendo em vista estas situações, Dom Lanza e eu conversamos em algum momento e também tendo em vista as manifestações, publicações, notas da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também da CNBB do Regional Leste 2, manifestações variadas de muitos e muitos bispos, conversamos no sentido de termos também aqui na nossa diocese um trabalho de fazer conhecer tais manifestações, tais publicações, falas, tanto da CNBB Nacional quanto da CNBB Regional Leste 2 e mesmo de tantos e tantos outros bispos e pessoas competentes, né, que nos ajudam a pensar, a refletir e darmos então, enquanto diocese, também uma resposta, no sentido de envolver os diocesanos, os movimentos, as pastorais, os padres, os fiéis leigos, num processo de entendimento do que está acontecendo e também, à luz da fé, darmos uma resposta no sentido de promovermos a vida humana, desde a fecundação até o seu fim natural, como muito firmemente a Igreja ensina e defende, especialmente olhando para a vida mais vulnerável, no caso do aborto, o nascituro. Então, nesse sentido, nós pensamos, em primeiro lugar, estabelecermos um contato com os nossos leigos, com os nossos padres, com os movimentos e pastorais, por meio de um comunicado pastoral, que foi devidamente preparado, tendo em vista, repito, os pronunciamentos variados, né, da CNBB, da CNBB Regional Leste 2 e, repito, de outros bispos e também pessoas competentes, para que assim a gente possa ter um maior e melhor entendimento. No nosso comunicado, nós como que fazemos mais uma vez ser ouvida a posição já de sempre da Igreja, no sentido de ser contra, de sermos contrários à questão da descriminalização do porte de drogas para uso, para consumo pessoal, mesmo que seja aí uma quantia pequena, não importa isso para nós, o que importa é a questão de ser um entorpecente, de ser uma droga, de fazer mal, de trazer para as nossas famílias, como bem sabemos, tantas e tantas consequências ruins para as famílias e, logicamente, para a pessoa que é usuária, que cai nesta armadilha. E também nos posicionarmos com a Igreja, como sempre, contrariamente à questão da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Então, a nota vai nos dizer justamente isto aqui, sobre a questão, por exemplo, do porte de drogas por usuários, independente da quantidade. Nós afirmamos, é um absurdo considerar ou desconsiderar o impacto negativo disso. Impacto negativo na família, na sociedade. Tal facilitação do consumo pode gerar ou agravar, né, este impacto negativo nas nossas famílias, na vida humana, na sociedade, enfim. A descriminalização do uso de drogas, mesmo que relacionado a determinada quantidade, certamente não ajudará no combate ao uso de drogas e ainda configura-se num desrespeito, atenção nisto, e ainda configura-se num desrespeito às famílias das pessoas que vivem a trágica realidade da dependência química. Isso nós afirmamos com a CNBB, nós afirmamos com os bispos então do Brasil, nós afirmamos como igreja, nós afirmamos embasados também naquilo que na prática vivenciamos. São tantas as famílias que nós atendemos, são tantas as pessoas que vêm até nós chorando a tragédia das drogas. Então nós reafirmamos com a igreja, nós reafirmamos a luz do Evangelho, nós lançamos a luz do Evangelho sobre esta realidade das drogas, dizendo, o impacto é negativo, não podemos desrespeitar com estas ou aquelas decisões que favorecem, quem sabe, ou facilitam o uso, desrespeitar as famílias que vivem esta trágica realidade da dependência química.
E afirmamos na nossa nota ou no nosso comunicado pastoral a respeito da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, este tema que está em julgamento também no Supremo Tribunal Federal. Nós firmamos aquilo que é, repito, a posição constante da Igreja, que é fiel a Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, Ele que veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A Igreja Católica, diz a nossa nota ou o nosso comunicado, repito mais uma vez porque isso é importante, fundamentado em tudo aquilo que a Igreja CNBB, Igreja nos seus documentos oficiais, Igreja por meio dos ensinamentos dos papas, tem nos dado há tanto tempo. A Igreja Católica, diz a nossa nota, considera e defende, embasada em critérios científicos, isso daqui também muito importante. Não falamos apenas como homens e mulheres de fé, mas também como homens e mulheres capazes de acreditar nas disposições da ciência. Então vejam, vou repetir, a Igreja Católica considera e defende, embasada em critérios científicos, a fecundação como a origem de um novo e único ser humano. A partir desse momento, acontece o necessário e natural desenvolvimento da criança. É imperativo, então, defender o Evangelho da vida e, consequentemente, a dignidade da vida, da concepção à morte natural. Há de se dar um veemente não a todas as formas de violência e agressão à vida, especialmente à vida mais indefesa, nesse caso, o nascituro. Então, um não enfático à questão da descriminalização do aborto. E, conjugado a este não, também o necessário pensamento de que precisamos encontrar saídas para promovermos a vida de maneira integral. Nesse sentido, o nosso comunicado pastoral diocesano diz que, como iniciativa concreta, a Coordenação Diocesana de Pastoral convocará uma reunião o mais rápido possível sob a presidência do Bispo Diocesano, para que então possamos conversar mais e melhor sobre o assunto. Esta reunião foi convocada, será no dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, aqui mesmo na Mitra Diocesana, ou na Cúria, às 14 horas. Então teremos aqui representantes de vários setores, movimentos pastorais da nossa igreja, juntamente com o senhor bispo que preside, comigo, enquanto coordenador diocesano de pastoral, para então conversarmos mais e melhor sobre o que está acontecendo, para que possamos avaliar mais e melhor tudo que está aí sendo colocado e então estabelecermos, quem sabe, ou começarmos a estabelecer ações, pistas, critérios de ação, para que possamos desenvolver aquilo que já temos no nosso plano diocesano da ação evangelizadora. Um dos nossos projetos é a promoção humana integral. Então queremos, nesta conversa, nesta reunião, discernir mais e melhor, escutar mais e melhor, pedir a Deus a iluminação do Espírito Santo para que nós, como igreja, possamos então estabelecer estas pistas de ação para defendermos a vida, desde a fecundação até a sua morte natural, focando nesta questão, lógico, questões ligadas às drogas e agora, mais especificamente também, a questão do combate, da prevenção do aborto, que nós temos na igreja esta posição firmada. Somos contrários, por um motivo simples, nós somos a favor da vida. A vida para nós, a vida humana, tem uma dignidade imensa, imensa, e essa dignidade precisa ser preservada, precisa ser promovida. Então, neste sentido, peço aos padres da nossa Diocese de Guaxupé, aos leigos e leigas, aos movimentos e pastorais, que também possam, a partir do nosso comunicado pastoral, nele temos aqui contidos os links de acesso à CNBB, a falas, declarações importantes, que vocês possam ler o nosso comunicado, acessar estes links, cada um se informar bastante, para que possamos unir as nossas forças e trabalhar em prol da promoção humana integral, da fecundação à morte natural, mas pensando agora neste ponto deste ser mais vulnerável, o nascituro. E no dia 8 de outubro, dia do nascituro,
nós queremos também trabalhar bastante essa temática em nossas paróquias. O Serviço de Animação Litúrgica da nossa Diocese já preparou uma hora santa que vamos enviar para todas as paróquias, para que nós possamos rezar, ou na primeira sexta-feira, imediatamente anterior então ao dia 8, ou no próprio dia 8, dia do nascituro, para que possamos rezar, pedir a Deus que nos ajude a promover e defender a vida humana. As paróquias vão receber este material de oração para que possam então todas as paróquias bem se organizar nesta direção. A oração é também um passo fundamental para que possamos fazer com Jesus o caminho da verdade e da vida. E nós agradecemos ao Padre Alexandre essa contribuição maravilhosa que realmente nos indica e nos estimula a viver bem a Semana Nacional da Vida e no próximo dia 8, o dia do nascituro. Então, se envolva na sua comunidade e vamos celebrar a vida. Já voltamos! Nós estamos de volta com a nossa Comunidade em Rede, depois de um bate-papo instrutivo, formativo com o Padre Alexandre José Gonçalves, que é o coordenador diocesano de pastoral e também o pároco ou cura da catedral. Dona Zelanza, estamos chegando ao final de mais um Comunidade em Rede. Pedimos então a sua bênção. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E assim nós encerramos mais um Comunidade em Rede, agradecendo a toda essa parceria das nossas irmãs emissoras de rádio, a Central Diocesana de Comunicação. Um beijo no seu coração!